Olá, irmãos. Bom dia. Salmos, capítulo 119, o versículo 18, diz assim: Abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. O que fazer quando na vida só enxergamos dificuldades? Você conhece alguém que é viciado em reclamar? Parece que nada está bom para essa pessoa. Até mesmo quando ela consegue algo, ela põe defeito naquilo que ela conseguiu. Até mesmo quando não tem nenhum problema de saúde na família, ou talvez quando ela consegue resolver um problema, ainda assim ela reclama que foi muito difícil, que não isso, que não... É ruim, não é mesmo? Infelizmente, como eu já disse, a reclamação, ela se torna um vício. As pessoas se acostumam e parece que sentem um certo prazer em reclamar. Eles treinam em apenas olhar para aquilo que é ruim. Parece que se acostumam a procurar aquilo que não faz bem. É por isso que, muitas vezes, existem pessoas mais felizes com quase nada e pessoas infelizes com muita coisa. A explicação é que a felicidade não está nas coisas, ou seja, não está em ter, mas em ser. Há pouco tempo eu li uma frase num livro que dizia o seguinte: há ricos muito pobres e há pobres muito ricos. E é exatamente isso que acontece. Essa é uma verdade muito grande. Quando você se foca no que é mal, no que é ruim, você infelizmente se transforma em alguém ruim. Não uma pessoa má, por assim dizer, mas uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa muitas vezes mal informada. E até uma pessoa negativa. Tá, mas e aí a pergunta ainda continua. O que fazer quando na vida enxergamos só dificuldades ou só enxergamos dificuldades? O texto de hoje nos explica, nos responde. O salmista diz: abre meus olhos. Mas eu estou com os olhos abertos. Sim, você está, eu estou. Mas muitas vezes os nossos olhos estão apenas abertos para olhar coisas ruins. Como eu disse, nos treinamos a olhar coisas ruins. Talvez você vai dizer, o ano de 2020, olha quantas coisas ruins, esse vírus, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas na família, perdi pessoas que eu amava. Sim, com certeza existem coisas ruins. Abrir os olhos para coisas boas não significa fechar os olhos para as outras coisas, mas ser equilibrado. Ou seja, a justiça que muitas vezes nós vemos
o símbolo dela, não é? Com uma balança na mão, é saber equilibrar, é saber balancear as coisas ruins e as coisas boas. É olhar realmente aquilo que Deus fez por nós, aquilo que de bom aconteceu, aquilo que de fato nos abençoou. Se você olhar com cuidado, vai perceber. E se não perceber, o que fazer? Respondendo a nossa pergunta, você deve ir a Deus. Você deve pedir para que Deus te mostre. Porque muitas vezes isso não depende do ser humano, é verdade. Isso muitas vezes o ser humano não é capaz de fazer. Mas se você for a Deus, Ele vai fazer você ver. Principalmente, Deus vai fazer você se lembrar. Porque muitas vezes nós temos um problema de memória. A nossa memória não nos ajuda. E uma pessoa sem memória muitas vezes, eu já disse isso aqui muitas vezes, uma pessoa sem memória, sem querer, se transforma numa pessoa ingrata. E o ser humano é naturalmente ingrato, porque ele não usa a memória dele da forma que tem que ser. Porque se você se concentrar, mesmo infelizmente perdendo amados, mesmo infelizmente tendo dificuldades e problemas, mas se você ir a Deus e pedir ajuda, Ele vai fazer você lembrar. E você vai ver que grandes coisas Deus fez por você, através de você e com você. O ano está terminando, mas o amor de Deus dura para sempre. A boa notícia é que aqueles que o mal te tirou, que a doença, a dificuldade, os problemas, Jesus pode devolver. Amém? Porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, aquele que crer em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ele diz, aquele que crer na minha palavra terá a luz da vida. Sabe, quando a depressão toma conta da nossa vida, quando a negatividade nos encobre, quando a culpabilidade nos faz pensar só em coisas ruins, quando só vemos impossibilidades, infelizmente também nos afastamos de Deus. Mas, através da palavra dele, através desse texto aqui que nós lemos hoje, Deus está chamando você para se aproximar. Deus está chamando você para ver com outros olhos, para enxergar quantas coisas boas ainda estão por vir, e melhores. Quantas bênçãos Ele ainda quer derramar sobre a sua vida. Por isso, diga com fé, abre meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas. Sabe, esse ano, as dificuldades dos anos que passaram e as dificuldades dos anos que virão não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Pode acreditar. Não importa se você tem carro do ano ou não, não importa se você tem uma boa faculdade ou não, mestrado, doutorado, um bom emprego, e infelizmente até uma boa família ou não
Não importa se você se sente capaz ou não, se você acha que talvez estragou sua juventude ou que o seu caráter já está estragado, nada disso importa. Sabe por quê? Porque em Deus reside todo o poder para mudar. E na sua mão está a chave do seu coração. E Jesus diz: estou à porta e bato. Na porta da sua vida, na porta do seu coração, está batendo a maior oportunidade de todas, que é a presença de Jesus para transformar, para mudar tudo, começando pela sua visão, pelos seus olhos. Porque se você enxergar com os olhos de Jesus, você vai ver não quem você foi, não quem você é, mas quem você vai ser. Amém? Que essa seja a sua certeza. Porque para Deus, a única coisa que importa hoje é o que você vai decidir. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa noite, uma boa tarde, e que Deus te abençoe.